Meus irmãos queridos, que bênção poder estar aqui, né? E hoje, na verdade, seria melhor que o pastor pregasse, né? Mas ele disse que o cirurgião dele disse que não poderia, então, né? Ele já está até desobedecendo um pouco ao cirurgião, falando do jeito que ele está falando. Eu queria pedir desculpas primeiro publicamente às irmãs do grupo de Libras, porque até agora, o momento, ela me perguntou qual é o versículo, pelo menos. E ela disse que eles têm que fazer muita força para me tolerar, porque é difícil assim. Meus queridos irmãos, na verdade eu estava no coração, durante já algum tempo, uma vontade grande de falar com os irmãos sobre um assunto precioso para a nossa vida, que é a santificação, que é a santidade, né? A santificação. E hoje passei uma boa parte da tarde lendo, pensando, mas o meu coração não está me deixando falar sobre isso, né? E eu vou então fazer como fiz essa semana lá em nossa casa do grupo de estudos. Eu comecei o grupo de estudos e quando comecei o grupo de estudos, abri a Bíblia e bati o olho num texto muito precioso da Palavra de Deus. Esse texto, meus queridos irmãos, está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E eu claramente ouvi a direção de Deus, senti a direção de Deus de use o texto de Marcos, né? E nós vamos hoje pensar sobre esse texto que está lá em Marcos, no capítulo 4. Esse mesmo trecho está em Mateus e está em Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, né? Porque eles falam de muitas coisas em comum, né? O evangelho de João, escrito por João, é de uma outra forma, ele é escrito de uma outra forma, ele aborda o evangelho, ele aborda a vida de Jesus de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Mas lá em Marcos, no capítulo 4, nós temos a parábola do semeador. E eu gostaria de ler, é um trecho longo. Essa parábola ela começa no capítulo 1, depois nós temos uma parábola intermediária aí, que é a parábola da candeia, e depois a parábola do semeador é explicada. Jesus, nem todas as parábolas ele explica, mas essa ele explica de uma forma muito clara. Isso, eu estava lendo com os irmãos, quando um versículo me chamou a atenção, como nunca havia chamado a minha atenção antes. E naquela hora, fazendo o estudo com eles, eu senti no coração, é isso que eu quero que você fale domingo. Mas eu, Carlos Marcos, estava tão desejoso de falar sobre a santificação, mas não é da gente, né? Então vamos orar? Vamos orar? Querido Deus e Pai amado, muito obrigado, querido Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por Tua direção. Muito, muito obrigado por tudo, Santo Deus, que tens feito em nossas vidas. Agora, Senhor Deus, suplicamos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações, que possamos, ó Deus, fazer aquilo que for agradável, Senhor Deus, ao Teu coração. Prepara as nossas mentes, Senhor Deus, prepara os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que ela frutifique em nossos corações. Nós te pedimos humildemente. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, querido Deus. Amém. O sermão sobre a santidade vai ficar para uma próxima vez, se Deus me permitir. Eu vou convidar os irmãos a abrirmos, então, as nossas Bíblias, lá em Marcos, no capítulo 4. Pode ser que a versão que os irmãos têm aí projetada seja diferente, né? Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia, e toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol,
queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, e germinou, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse: não percebeis vós esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Todos eles tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as demais ambições, entretanto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto a 30, ou a 60, outro a 100 por um. Versículo 26. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. Dormiu e se levantou de noite ou de dia. Dormiu e se levantou de noite ou de dia. E a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa. Quando eu estava lendo este trecho com eles, o versículo 13 me chamou muito a atenção, de um jeito que eu ainda não havia percebido. Então lhes disse Jesus: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Deixa eu ver como está escrito de vocês. E disse-lhes: não, está igual. Em outras versões está escrito assim: vocês não entendem essa parábola? Tem alguém que tem essa versão escrito assim: vocês não entendem essa parábola? Tem, não é isso? Está escrito aí: vocês não entendem essa parábola? Olha, se vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Quando eu bati o olho nessa expressão, eu falei assim: uau, essa parábola é muito importante. Uau, essa parábola, ela é referencial para as demais. Eu fiquei junto com os irmãos meditando sobre isso lá em casa. Essa parábola, ela é estrutural. Ela é uma coluna vertebral. O entendimento das demais parábolas depende do entendimento dessa parábola. Que coisa! Olha, se vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? E Jesus ensinava por parábolas, para que eles pudessem entender. Agora vejam só o que está escrito no versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os pecados. Esta mesma expressão, desse mesmo jeito, nós vemos
palavra de Deus lá no livro de Isaías. Abram suas Bíblias lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Todos nós conhecemos muito bem esse trecho da palavra de Deus, quando Isaías vai dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, lembram? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai descrevendo então aquele quadro onde ele vê Jesus assentado sobre um alto e sublime trono, e Jesus assentado ali, e Deus assentado ali, o Senhor assentado ali, né? Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins voando sobre ele, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, percebendo a glória, o poder, a santidade daquele lugar, a santidade de Deus. Estavam presentes ali quem? Deus, os serafins e Isaías. A conclusão lógica e clara que Isaías chegou: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, eu não tenho ninguém que possa me socorrer. E aí, lá o trecho vai caminhando, e aí ele diz assim, versículo 11: então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. O versículo 10 diz assim, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele, este povo, a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a se converter e a ser sarado. Impressionante, parece não, está claro aqui como Jesus repetiu lá, está claro aqui, olha só, que se você ouvir, olha, ele está dizendo assim, para que não vejam com seus olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a se converter e ser sarado. Parece que se este evangelho, se esta palavra for vista, for ouvida, for sentida no coração, o fruto é a conversão. Percebe? Lá em Marcos, no capítulo 4, essa palavra é maravilhosa. Ele diz assim, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Tem um poder extraordinário nessa palavra. É pelo ouvir da palavra de Deus que a fé chega aos nossos corações. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É disto que nós estamos falando. Esta parábola do semeador está falando de um homem. Agora vamos fazer o quadro da parábola em nossa cabeça. Essa parábola está falando de um homem que vai caminhando, e à medida em que caminha, ele deixa cair as sementes. Eu sempre achei que esse semeador estava caminhando e de forma desleixada, deixando as sementes caírem pelo caminho, em cima do pedregal, no meio dos espinhos, e por fim sobraram algumas que ele semeou em terra fértil. Mas não é isso. Ele não era desleixado. Ele estava pregando a tempo e a fora de tempo. Ele estava ensinando em todo momento. Ele estava andando pelo caminho. Nós somos peregrinos aqui. E enquanto caminhamos, enquanto vamos pelo caminho, a nossa função essencial pelo caminho é testemunharmos de Jesus Cristo para que outros sejam salvos. Você pode fazer o que você quiser, é secundário ao Evangelho de Cristo. Você pode ser um professor, você pode ser um engenheiro, você pode ser um faxineiro, você pode ser uma secretária, você pode ser o que for, você pode ser um pastor, você pode ser o que for, o que Deus chamar você para ser, tá joia, é isso que você tem que ser. E desculpa, tá joia se você for o que Deus te chamar para ser. Porque às vezes escolhemos os nossos caminhos e vamos andando pelos nossos caminhos como se por esses caminhos que andamos a coisa estivesse sendo abençoada por Deus. Nós temos que andar pelo caminho que Deus nos separou, porque andando pelo caminho que Ele nos separou, agora nós estamos como semeadores andando no caminho certo.
Mas mesmo andando no caminho certo, a nossa função primeira é semearmos o tempo inteiro. Mas observem, algumas sementes, Joelson, vão cair na beirada do caminho. Não vão cair no caminho que é Jesus, ou se eu pensasse assim, né, se nós pudéssemos pensar assim, algumas sementes vão cair em pessoas que estão à beira do caminho, em pessoas que estão próximas, mas que não chegam a entrar no caminho. Essas sementes vão cair, e a semente, a Bíblia nos ensina que a semente é a palavra. Então nós temos que andar e deixar a palavra cair de nós. Nós temos que andar e de forma proposital fazer com que a palavra caia de nós, com que a palavra seja lançada a partir de nós a todos os que estão pelo caminho. Sabendo, e com isso guardando também os nossos corações, muitas vezes vamos semear a palavra até dentro do coração, ou até para aqueles que convivem conosco em nossa própria casa. Mas de alguns, o diabo virá e retirará de lá a semente que foi lançada, e ela nem sequer brotará. De outros, a semente cairá em terra rasa. Quantas vezes vemos isso, não é isso? Pessoas que recebem o evangelho, explodem de alegria, e depois é palha que se queima fácil. Elas não permanecem. Recebem, gostaram, entenderam, vibram, se alegram, mas não permanecem. Crescem e logo morrem. Outras são como aquelas que, interessante, uma das irmãs que estava no grupo, eu acho que aquele casal já é convertido. Pelo jeito como eles falam. Mas a esposa falou assim, engraçado, ela estava me ouvindo de uma forma tão atenta, tão reflexiva, e de repente ela me interrompeu e ela falou assim, engraçado, eu estou me sentindo como esta que saiu, que brotou no meio dos espinheiros. Porque eu estou querendo crescer na vida e as coisas da vida me atrapalham. As minhas preocupações me tiram o tempo do Senhor. As minhas preocupações me tiram do caminho. Eu hoje estou entendendo que olha que coisa impressionante, porque ou está à beira do caminho, ou está sob os pedregais, ou está entre os espinhos, e o passo seguinte é estar num coração fértil, que vai se germinar a 30, a 60, a 100 por um. Olha, uma única semente germinar a 30, a 60, a 100 por um é absolutamente incomum. A 3, a 5, a 8 por um, mas a 30, a 60, a 100 por um. Claro que isso aqui não é condição nossa, é ação de Deus. Mas aquela senhora, aquela jovem senhora, de uma forma tão sincera, de uma forma tão honesta, de uma forma tão clara, de uma forma tão transparente e de uma forma também tocada pelo Espírito Santo, compreendeu, uau, eu estou como esta semente, esmagada, espremida, sufocada pelos espinhos da vida. E ali nós fizemos um tempinho no estudo, abrimos um parêntese no meio do estudo, para pensarmos quantas coisas podem sufocar as nossas vidas, não é isso? E a palavra de Deus nos diz aqui, os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam.
Agora, os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entretanto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando eu estava estudando e pensando sobre a santificação, sobre a santidade, e agora veio ao meu coração a lembrança disso. A santidade requer, entre muitas coisas, a santidade requer que você reconheça que é pecador. Primeira coisa, ela requer que você reconheça que você é pecador. Outra coisa que o Espírito Santo, e ele é o Espírito Santo, e a santificação é feita por ele, porque ele é o Espírito Santo. Ele é quem nos santifica. E ele nos santifica pela palavra. O Espírito Santo trabalhando em nós, a primeira coisa que ele faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Depois de convencidos do pecado, da justiça e do juízo, assim como Isaías, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um puro de impuros lábios. Quando eu reconheço o meu estado e a santidade de Deus, e confesso o meu estado e glorifico a santidade de Deus, então eu estou pronto para ser purificado. E Deus me purifica. E Deus, tendo me purificado, eu consigo ouvir a sua palavra. Lá em Isaías a gente vê exatamente essa sequência, né? Então, é assim mesmo que o versículo faz. Então eu ouvi a voz do Senhor. Até então Isaías ainda não havia ouvido a voz do Senhor. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: depois de ter reconhecido a santidade de Deus, depois de ter reconhecido o meu estado pecaminoso, depois de ter confessado, depois de ter sido purificado pelo Senhor, agora eu posso ouvir a palavra do Senhor, e ele fala, e Deus quer, sabe o que Deus fala? Nessa hora, o sermão que Deus fez neste culto, onde estavam Isaías, os serafins e o próprio Deus, usando da palavra, diz aquilo essencial no seu coração: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o desejo do coração de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quando Deus vai falar, a primeira coisa que ele diz a Isaías: a quem enviarei? Quem é que vai caminhar pela vida levando a semente? O Salmo nos diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aquele que leva a preciosa semente ao longo de sua vida, caminhando ao longo de sua vida e chorando a vontade de um dia encontrar-se novamente com o Pai, vivendo a saudade profunda da casa paterna. Aquele que vive respirando a presença de Deus, o desejo profundo de ver, coisa boa para mim é morrer, vantagem para mim é morrer. Mas, se for bom para vocês que eu vá ficando, então eu vou ficando. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aquele que vai vivendo pela vida desse jeito, esperando o dia em que poderá alcançar a glória de Deus e ver a face do próprio Deus, este que vai caminhando e transpirando desse jeito, transborda dele a palavra, a semente, que vai caindo nos corações. E aí eu, durante o estudo lá em casa, assim como vou fazer com os irmãos agora, comecei por repetidas vezes perguntar a eles: você está entendendo essa parábola? Porque se você não entender essa parábola, você não vai entender o resto todo. Eu vou perguntar de novo: você está entendendo essa parábola? Está entendendo mesmo?
que você está entendendo dessa parábola? Você está entendendo que você é o semeador? Você está entendendo que a palavra é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo? Você está entendendo que não tem nada mais para você fazer na sua vida a não ser um semeador? Quando você senta lá no ônibus e vai dirigir o ônibus, você está achando que você está dirigindo um ônibus, mas para Deus você está semeando com o seu jeito de viver. Você pode ser um extraordinário professor. E aí o motorista do ônibus pode achar que ele é menos importante do que você, que é um extraordinário professor. Mas não, meu irmão, de jeito nenhum. Porque o que está lá dirigindo o ônibus está onde Deus quer que as sementes sejam lançadas e Ele colocou aquela pessoa ali para fazer aquilo. Você entendeu? Não é de mim, não é de você, não é a respeito de nós, não se trata das nossas profissões, dos nossos planos, dos nossos esforços, não se trata de nós, trata-se do Senhor Jesus, e Ele quer que todos sejam salvos. E Deus quer isso de uma maneira tão profunda, tão intensa, que Ele deu o seu único filho. Você daria seu filho? Talvez eu me desse, mas aos meus filhos? Não, eu não daria. Aos meus netinhos? Eu não daria. Eu me daria 20 vezes, mas a nenhum deles. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas esse desejo é tão profundo no coração dele, que ele fez por você o que você não faria por ninguém. Ele fez por você. Eu não sei o que você diria a respeito de si mesmo, mas a respeito de mim mesmo, eu acho que o que mais se adequa é: miserável homem que sou. O bem que quero não faço, e o mal que não quero está sempre diante de mim. Eu queria poder caminhar o tempo inteiro de minha vida exatamente no caminho, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu queria o tempo inteiro caminhar exatamente pelo caminho, para que com precisão absoluta eu pudesse lançar as sementes no lugar certinho, aonde Deus já tem traçado para que eu possa fazer. Miserável homem que sou. Tendo um caminho que Deus já tem traçado, e tendo um caminho que Deus pode me dirigir com santidade e perfeição, eu por vezes escolho o meu próprio caminho, e escolhendo o meu próprio caminho, me justifico que estou lançando as sementes, mas estou lançando as sementes no caminho, não no caminho que Deus escolheu para que eu lançasse, e às vezes fico esperando os frutos, fico querendo frutos. Os frutos podem não vir, porque o diabo pode tirar a semente de lá. Os frutos podem não vir porque a terra pode ser pouca. Os frutos podem não vir porque os espinhos podem sufocar. Mas entende você que eu também posso ser responsabilizado por frutos que teriam caído na terra fértil, que daria 30, 60, 100 por um? Amanhã, quando você sair de casa, eu gostaria que você se lembrasse disso. Eu gostaria que você fosse com essa pergunta e que acordasse amanhã com esta pergunta e que caminhasse amanhã com esta pergunta. Você está entendendo essa parábola? Os que ouvem estas palavras e as praticam serão assemelhados ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que fez o seu caminho sobre Jesus.
Mas o que não ouve essas palavras, o que ouve estas palavras e não as pratica, será assemelhado a um homem insensato. Se você hoje está ouvindo esta palavra, pode ser que o seu coração seja o coração que está recebendo agora a semente. E você pode pedir a Deus que transforme o seu coração, que faça do seu coração um coração que estaria à beira do caminho, inacessível à palavra, ou um coração que a palavra brota, olha, entendi, que legal, e morre por aí mesmo. Ou pode ser que você já esteja até caminhando dentro da igreja há muitos anos, mas as coisas no mundo não te deixam frutificar. O evangelho morno, o evangelho frio, um evangelho que não produz. O evangelho que, quando o Ricardo pergunta, você falou de Cristo a alguém? A pergunta poderia continuar. Você ganhou alguém para Cristo? Quantas pessoas inquestionavelmente veem Cristo quando olham para você? Todos os dias. Quantos por cento das pessoas, aquelas pessoas comuns, que passam por você no estacionamento, que passam por você no prédio, que passam por você no lugar onde você trabalha, que passam por você numa loja, que cruzam com você no trânsito, quantas pessoas por semana ou percentualmente veem Jesus só de olharem para você? Quantas vezes nos últimos meses você ouviu alguém dizer: eu sinto Jesus conversando com você, sem essa pessoa nunca ter visto você? Quantas pessoas percebem que caiu no coração delas a presença de Cristo só de você passar? O mundo jaz no maligno, o mundo está imerso nas trevas. É impossível que Jesus, passando pelo meio das trevas, não seja percebido. Se ao olhar para você não virem Jesus, é porque não há luz. Ou porque desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está vivendo como se fosse morto. Não se distingue a sua vida, o seu jeito de falar, o seu temperamento, não se distinguem as suas atitudes daquele que é do mundo. É igual. No meio de um monte de palavras boas, daqui a pouco, desnecessariamente, surge, sei lá por que motivo, um palavrãozinho, uma piadinha sem graça, que não precisa, só para fazer uma graça. Um comentário que não edifica, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser a que for boa para edificação. Transitam em nossos pensamentos coisas que não transitariam no coração de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis semeadores, ser-me-eis testemunhas. Tanto no lugar onde vocês moram, quanto nas redondezas mais próximas e pelo mundo inteiro, tanto na Judéia como Samaria, e até os confins da terra. Seja comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, façam tudo em nome de Cristo. A Bíblia é impressionante. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é uma coisa parcial, é uma coisa completa. Antes disso, era miserável homem que sou, o bem que quero não faço, e o mal que não quero está sempre diante de mim. Mas esse mesmo que disse, miserável homem que sou, ele disse também, esta é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele continua falando a verdade, dos quais eu sou o principal. Não é Paulo quem está falando isso, meu querido irmão. É o Espírito Santo mandando Paulo escrever. Paulo
escreve que dos pecadores você é o pior, porque lá na frente ele mandou Paulo escrever de novo: escreve, Paulo, vivo não mais eu, porque sou eu, Paulo, o Espírito Santo, que está dizendo para o mundo inteiro ouvir que agora você não vive mais o que você quer, você vive o que eu seria se eu estivesse na sua carne. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é Paulo quem está falando isso, é o Espírito Santo testemunhando, para que eu e você possamos ler uma coisa e outra, entendermos: o pior dos pecadores tornou-se um homem à imagem e semelhança de Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ser como Cristo é. Eu gostaria muito de ficar aqui continuando e falando, porque a palavra de Deus é doce, né? Mas agora cabe uma pergunta: você entendeu essa parábola? Porque se você não entendeu essa parábola, você não vai entender nada mais. Todo o resto vem daí. O semeador andava com a sua bolsinha aqui do lado e com as sementes ali, né, pastor? E ele ia semeando. Eu fiz essa figura com eles, que não é uma figura bíblica, mas é uma figura para a gente imaginar. Ajuda. Imaginem agora o semeador com a bolsinha aqui do lado e andando pelo caminho e semeando. Uma das mãos semeando, a outra mão está livre. Para quê? Se você não quiser errar o caminho, segura na mão de Deus. Meus filhos, quando pequenos, viu, Marcos? Meus filhos, quando pequenos, eu não segurava na mão deles. Não segurava, meu irmão. Sabe como eu fazia? Eu estendia o dedo e eles seguravam na minha mão. Eles sabiam sempre que eles tinham que segurar na minha mão. E eles sabiam sempre que segurando na minha mão eles estavam seguros. Mas eles tinham que segurar na minha mão. E se segurassem na minha mão, estariam seguros. Eu não fazia isso da minha própria inteligência. Um dia eu senti isso no coração. Faça assim. E eu estendi o dedinho para eles. Filho, não atravessa não, segura aqui. Na beirada de atravessar a rua, não segurava eu a mão dele não. Eu falei: filho, segura aqui. E ele segurava a minha mãozinha e nós atravessávamos. Eles sabem que a mão do papai é uma mão falha, porque o papai é falho. A mão do papai é fraca, porque o papai é fraco. Mas a mão do papai do céu não, essa sempre me conduz, mas eu tenho que segurar na mão dele. E sabe mais uma coisa que o semeador pode fazer? O semeador pode caminhar semeando com uma das mãos, a outra segurando na mão de Jesus, e pode ainda caminhar de olhos fechados, porque ele sabe que de olhos fechados, Papai do Céu não vai deixar ele cair. Ele sabe que de olhos fechados, segurando na mão de Papai do Céu, nunca ele será levado a semear em lugares não preparados pelo coração do próprio Deus. E ele sabe que andando, guiado por Papai do Céu, quando ele voltar à casa de Papai do Céu, ele voltará sem dúvida, com muita alegria, trazendo as suas mãos cheias de frutos. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que anda, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Você já pensou que alegria, que tranquilidade, que conforto, que bênção, que coisa extraordinária você saber que amanhã você vai andar pelos caminhos do Senhor e o seu caminhar semeará a palavra de Deus pelo seu testemunho na vida de outros, que você nem sabe o que vai acontecer lá na frente, mas quando você voltar à presença de Deus, todas as sementes que o Senhor deu a você foram lançadas no lugar que Ele quis, e Ele vai ver na sua mão que você foi fiel, semeando aonde Ele mandou, e as suas mãos estarão cheias de coisas que você não pode nem imaginar.
um dos maiores evangelistas, me perdoem a cabeça, mas também não faz diferença. Um dos maiores evangelistas da história era uma criança no meio de uma congregação, que durante uma série de conferências, só aquela criança aceitou a Jesus Cristo. Ninguém sabia que aquele coração era um coração que geraria a 30, a 60, eu acho que aquele gerou a 100 por um. Como falou o Ramon hoje pela manhã, essa é a hora de fazer o apelo. Você entendeu essa parábola? Porque agora o resto é para ser lido com esta palavra no coração. Moçada, aguenta um bocadinho. Pode ser? Eu vou pedir a vocês um negócio, um segredo. Do jeito que eu dei um susto no pessoal de Libras, eu vou dar um susto em vocês agora. Queridos irmãos, vocês entenderam essa palavra? Nós vamos voltar para a casa do Pai. Se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você receberá de Jesus: venha bendito de meu Pai, possua por herança tudo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Mas se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, veja bem, esta noite a sua vida pode ser pedida. E o que você tem? Para quem será? Há 1 ano e meio atrás, eu estava no centro cirúrgico trabalhando. E, de repente, me vi numa situação de quase morte, sem nada, sem nenhum sinal anterior. Que coisa! E se eu tivesse partido? Como teria eu chegado na presença do meu Senhor? Pode ser assim. O que você tem hoje, para quem será? Você pode estar ouvindo esta palavra e já aceitou a Jesus Cristo, mas Ele quer agora que você entregue a sua vida e feche os seus olhos, segure na mão de Deus e semeie o que Ele já preparou para você fazer. Porque Ele quer que, ao chegar na presença dEle, você possa abrir suas mãos e elas estejam cheias de frutos a serem apresentados a Deus, aquele que morreu por mim e por você. Mas você pode ser daqueles que ouviram a palavra e não a aceitaram até hoje. E se essa palavra não gerar salvação em seu coração, quando você chegar na presença de Deus, Jesus vai dizer: não te conheço. E a palavra de Deus, na palavra do próprio Jesus, ela é pesada. Ela diz: não te conheço, aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesse mundo hoje tão sensível, a gente não pode falar isso. Mas Jesus falou assim: aparte-se de mim, maldito. Não foi Ele que fez você maldito, foi a sua opção que negou a Ele. E negar a Jesus é negar a vida. Negar a vida é assumir a morte. Assumir a morte é rejeitar o céu. Rejeitar o céu é caminhar para o inferno. Não foi Ele quem fez isso com você. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele não considerou nem que ser Deus era coisa que ele devia se prender. Ele deixou o céu, se fez como servo, na forma de homem, na forma mais humilde que podia.
foi obediente até a mais humilhante morte que podia, até a mais desprezível e vergonhosa morte que podia, dizendo: nada me é tão precioso quanto agradar ao meu Pai, quanto obedecer ao meu Pai. E eu obedeço ao meu Pai em nome da glória dEle, para que vocês sejam, pelo meu sacrifício, que sou justo, salvos, para que o pecado seja vencido. Vocês não podem vencer o pecado. Eu venho para vencer o pecado por vocês. E se vocês me aceitarem, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê nunca mais morra, não pereça, mas tenha a vida. Não sabem vocês que vocês já passaram da morte para a vida? Deixa eu perguntar mais uma vez. Você entendeu essa parábola? Você entendeu essa parábola? Você entendeu essa parábola? Entendeu, Marinho? Entendeu, Eduardo? Meu filho, entendeu? Você entendeu essa parábola? Porque se você não entender essa parábola, não vai dar para a gente entender o resto. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao pastor que faça agora o apelo. E enquanto ele estiver fazendo o apelo, eu quero que a igreja esteja orando. Tem um corinho que eu não sei, rapaz, eu estou tentando lembrar o corinho, eu lembrei durante a mensagem. Eduardo, me ajuda, Edivaldo, me ajuda. Que diz que eu quero ser como Jesus. Como é que é esse corinho aí? Vocês lembram? Rosali? Se vocês não lembrarem, mas eu gostaria muito de cantar esse corinho. É um corinho que diz que eu quero ser como Jesus no meu viver. É isso. Se vocês não lembrarem o corinho, fiquem pelo menos com isso. A parábola quer dizer o seguinte: precisamos ser como Jesus no nosso viver, para que cada passo de nossa vida signifique uma semeadura sob a direção dele. É esse o valor que a sua vida tem. Você é um semeador. E o que você está semeando é nada mais, nada menos do que a palavra do próprio Deus. E a palavra do próprio Deus não pode ser semeada sem a direção do próprio Deus. Ou seja, o seu caminhar tem que ser de olhos fechados, segurando na mão de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmã, pode escolher a irmã um hino para nós cantarmos. Júlio, você pode escolher um hino. E vocês, moçada, vão cantar o hino que eles escolherem. Está combinado? Podem chegar, meus queridos. Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor. Meu querido irmão, Deus te abençoe. Eu não queria ter pregado esse sermão esta noite, mas eu tenho certeza que Deus queria que eu pregasse esta mensagem esta noite. Deus abençoe os irmãos. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Este hino, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Hoje pela manhã, enquanto estávamos aqui adorando ao Senhor, na porta da nossa cidade, pelo menos 10 vidas foram ceifadas naquele acidente com o ônibus indo para o Rio de Janeiro. Os irmãos acompanharam as notícias. O doutor Edivaldo está aqui, passou a tarde ali com cirurgia, não é isso? Que Deus tenha misericórdia às famílias que não imaginavam. Mas a nossa vida é assim. O que estamos semeando? A vida eterna está aqui do nosso lado. Se você quer colocar a sua vida no altar do Senhor, enquanto estivermos cantando esta música, tão conhecida por todos nós, sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: Senhor, eu quero semear a Tua palavra. Eu quero semear no meu casamento, na minha família, por onde eu viver, porque os dias estão passando. E eu sei que uma hora eu estarei contigo também no céu. Ninguém sabe o dia que vai partir,
podemos partir esta noite. Você está preparado? Então coloque a sua vida diante de Deus, ao findar o labor desta vida. Qual o número do hino? 259 do Cantor Cristão. Amém? Pode ser muito tarde. A semente foi lançada, a palavra foi semeada, mas como está o seu coração? Ele está com espinhos, ele está com pedras. O Senhor quer te libertar, o Senhor quer te dar vida. Pode sair do seu lugar, venha. Talvez você esteja vivendo um momento de frieza espiritual. Venha. O Senhor quer trazer vida na sua vida. Deus abençoe. Pode vir, em nome de Jesus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo do céu. Se Deus está falando no teu coração, diante da semente lançada, vem aqui à frente, diga: Senhor, eu quero estar sendo o semeador da tua palavra. Eu quero ser alguém em que todos possam ver Jesus em mim.
Pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Esta é a última estrofe. O tempo está passando. Então venha e vamos cantar essa última parte. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque a tua santa palavra foi semeada aqui mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra traz libertação, restauração, transformação, perdão. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor exorta cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor usou o teu Filho para falar a respeito dessa parábola do semeador. Que possamos sair daqui, ó Deus, desejosos, com este compromisso diante de Ti, em semear o amor, em semear a Tua palavra, em semear o perdão, a paz, a restauração, em semear a salvação em Jesus Cristo. Falar para todos, ó Deus, a tempo e fora de tempo, que os tempos estão chegando ao fim, tantas coisas acontecendo em todo o território desse planeta. Ó Deus, nós sabemos que são sinais visíveis da volta de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, desperte-nos para que possamos sair daqui entendendo os tempos, cada momento, tudo que tem acontecido na política, ó Deus, na economia, na saúde. A natureza, Senhor, tem gemido diante da expectativa da volta do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos ser semeadores, anunciar a Tua palavra a tempo e fora de tempo, a começar em nossa família. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, sobre cada vida que veio aqui à frente. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe dos anseios de suas almas. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o desejo que tem também de Te servir. Oh, meu Deus, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra em nome de Jesus, e que possam sair daqui revigorados pelo Senhor. Obrigado a Deus, porque é o Senhor quem nos põe de pé. Obrigado ao Espírito Santo de Deus, quem nos conduz a viver uma vida cheia da Tua presença. Eu peço, Senhor, a Tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos uma semana abençoada pelo Senhor. E aqui, Senhor, nós estamos dizendo: eis-nos aqui, envia a nós. Queremos falar da Tua palavra dia após dia, até aquele momento em que estaremos contigo face a face para sempre. Eu peço a Tua bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço em duas pessoas, se ainda não abraçou. Diga: o Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Pode sair do seu lugar. E nós vamos cantar agora com o nosso ministério de louvor, adorando ao Senhor ainda,
dizendo como nós queremos celebrar esse Deus que é santo, puro e verdadeiro.